Fala pessoal, saíram as novas regras então do Imposto de Renda de 2026 e nesse vídeo aqui nós queremos detalhar para você quais são essas novas regras, o que vai mudar para esse ano. Então não perca esse vídeo, já se inscreve no nosso canal e bora pro conteúdo. Fala pessoal, eu sou o Douglas, contador aqui do Santos Contabilidade Digital e hoje queremos trazer para vocês em primeira mão as novas regras do Imposto de Renda de 2026 que a Receita Federal acabou de divulgar, ela divulgou hoje mesmo. Começando pelo prazo, o prazo vai ser a partir do dia 23 de março até dia 29 de maio, um prazo um pouquinho mais curto aí do que o habitual, né? Geralmente a gente tinha em torno de 2 meses e meio para fazer a declaração de imposto de renda e agora nós temos praticamente 2 meses, então um prazo um pouquinho mais curto aí para os contribuintes fazerem as suas declarações de imposto de renda. Outra novidade também que a Receita Federal trouxe é que a ideia dela esse ano é antecipar bastante as restituições de imposto de renda. Nós sabemos que quando termina o prazo ali, por exemplo, no dia 29 de maio, já vai acontecer o pagamento do primeiro lote de restituição. E a ideia da Receita Federal é tentar antecipar ao máximo as restituições dos contribuintes que não caíram na malha. A ideia dela é que até o segundo ou terceiro lote, pelo menos 80% dos contribuintes que não caíram em malha já tenham recebido a restituição. Então a ideia é que ela consiga antecipar tudo isso aí, não postergar lá para o final do ano, deixar para pagar muita restituição. Então essa é uma outra grande novidade para 2026. Outra evolução que a Receita Federal trouxe para este ano é em relação à pré-preenchida. No ano anterior, muitos contribuintes, mais de 50% dos contribuintes já utilizaram a declaração pré-preenchida. O que é ela? Ela já vem com dados preenchidos de terceiros, referente a médicos, psicólogos, enfim, cruzamento de dados que a Receita Federal já tem, ou seja, informações que ela já tem e ela já preenche no teu imposto de renda e já manda isso preenchido para você. Claro que tem que conferir, porque nem sempre as informações podem vir corretas. Então, é responsabilidade do contribuinte fazer essa conferência. E esse ano, a pré-preenchida evoluiu também, então ela vai contar aí com mais informações, principalmente também questões de imposto de renda retido, em questão de bolsa de valores, que antes não vinham, e até algo relacionado às BETs, que as BETs também foram regulamentadas e passaram a prestar informações para o governo, então a ideia é que essas informações também venham na pré-preenchida deste ano. E a expectativa é que mais de 60% dos contribuintes este ano utilizem a pré-preenchida para fazerem suas declarações. Mas Douglas, como que eu faço para puxar essa minha declaração pré-preenchida? Se você está fazendo pelo programa instalado no computador, você precisa fazer o login com a sua conta Gov e lá dentro você vai digitar o seu CPF e vai importar as declarações pré-preenchidas. Caso você esteja passando por uma contabilidade de fazer a sua declaração, você precisa fornecer uma procuração para que o contador consiga puxar a sua declaração pré-preenchida. Isso não são dados públicos, o contador não tem acesso, então ele precisa dessa procuração gerada dentro do sistema da Receita Federal para que ele possa importar a sua pré-preenchida e conferir também se não está faltando nenhuma informação, porque às vezes o contribuinte pode esquecer de mandar alguma documentação de um bem ou de alguma movimentação, de alguma conta bancária, então a pré-preenchida serve muito para isso, para fazer essa conferência e não deixar nada de fora. Agora, se você está fazendo pelo aplicativo do Meu Imposto de Renda, você já vai estar logado pela conta Gov, então lá dentro você também já consegue importar a sua pré-preenchida. Agora vamos comentar aqui quanto aos critérios de obrigatoriedade, que muitos aguardam. Questão de valores, você só se torna obrigado a declarar imposto de renda de 2026 se no ano anterior você ganhou mais que R$ 35.584 de rendimentos tributáveis. O que são esses rendimentos tributáveis? O seu salário, se você trabalha como CLT, é o seu salário, se você tem imóveis, é os aluguéis que você recebe, enfim. Esses são os rendimentos tributáveis, até mesmo se você é um empresário, o teu prolabore é um rendimento tributário, se você é sócio mais de uma empresa ou tem um prolabore alto que ultrapassou os 35.584, você é obrigado a declarar imposto de renda por conta desse critério. Outro critério muito importante é em relação aos rendimentos isentos. Você só se torna obrigado a declarar também caso os seus rendimentos isentos ultrapassaram 200 mil. Quais rendimentos podem ser esses? Por exemplo, heranças que você recebe se ultrapassar 200 mil e você se torna obrigado a declarar imposto de renda. E também lucros distribuídos para você, empresário que tem empresas e a somatória dos lucros declarados ultrapassam 200 mil, você também se torna obrigado a declarar imposto de renda, mesmo que às vezes o teu prolabore lá não tenha ultrapassado os 35 mil, mas se os seus lucros ultrapassaram os 200 mil de rendimentos isentos, você tem que declarar o seu imposto de renda. Em relação aos bens, você só se torna obrigado a declarar se os seus bens ultrapassaram 800 mil no final de 2025. Então você pode até ter tido bens acima de 800 mil no ano, mas é válido se você finalizou o ano com esses 800 mil de bens. Se você às vezes comprou um bem de valor maior que ultrapassou essa faixa e dentro do mesmo ano vendeu e você não cumpre mais nenhum requisito, significa que no final do ano você não teve 800 mil de bens. Então você acaba não sendo obrigado a declarar, se você também não se encaixar em nenhum outro critério que nós estamos comentando.
tá? Mas é importante que a questão dos bens é acima de 800 mil de bens declarados no final do ano de 2025. E quais bens são esses? Não é só imóveis, tá? Então entra os imóveis, entre os veículos, conta bancária, saldo em poupança, em aplicações, tudo isso é bens. Saldo que você tem investido em bolsa de valores, isso também é bem. Então você acaba somando tudo que você tem. Se ultrapassou 800 mil no final de 2025, você se encaixou na regra e você vai ter que fazer a declaração. Em relação à atividade rural, o limite subiu um pouquinho. Agora você é obrigado a declarar se você ultrapassou R$ 177.920 em rendimentos brutos. É um valor baixo, a gente sabe, hoje a maioria dos produtores rurais tem rendimentos acima disso, tá? Mas ele subiu um pouquinho, então se você, produtor rural, tem rendimentos brutos acima de 177 mil relativos à atividade rural, você precisa declarar imposto de renda também. Agora, para quem opera em bolsa de valores, também não mudou absolutamente nada. Se você operou mais que 40 mil de alienações no ano de 2025 ou obteve ganhos, alguma venda tributável, você precisa declarar o imposto de renda de 2025. Se você não vinha fazendo declaração, você começou a investir na bolsa agora, você só adquiriu ações, você não vendeu nenhuma, você não precisa declarar. Quando a gente fala que você alienou mais que 40 mil, é se o somatório de todas as ações que você vendeu no ano ultrapassou 40 mil, você se torna obrigatório. Por mais que às vezes todas essas suas vendas deram prejuízo ou nenhuma dessas vendas foi do tipo tributável, né, e elas ultrapassaram 40 mil, você vai ter que fazer, certo? Agora, se por exemplo você vendeu um fundo imobiliário, o fundo imobiliário não tem isenções e você vendeu ele com lucro, você já tem que pagar o imposto. E o somatório, às vezes, de todas as suas vendas não ultrapassou 40 mil, mas por conta daquela venda que é tributável, você também vai ter que fazer o imposto de renda. Então, para a questão de bolsa de valores, é as mesmas regras do ano passado, mas a gente está detalhando um pouquinho mais aqui para você. De modo geral, essas são as regras e as novidades para o imposto de renda de 2026. Pequenas mudanças, de forma geral, os limites aumentaram um pouquinho, tá? Lembrando que a nova tributação de 2026, aquela isenção de R$ 5.000 de imposto de renda, ela é só válida para a declaração de 2027. Agora em 2026 nós estamos declarando aquilo que aconteceu em 2025. Em 2025 ainda era legislação antiga. Então, se você ganhou em 2025 até R$ 5.000 por mês, você vai ter que fazer o imposto de renda desse ano. Você só vai se escapar do imposto de renda no ano que vem, em 2027. Nós do Santos Contabilidade estamos à disposição. Deixe o seu like, comente nesse vídeo, compartilhe também com outros contribuintes aí para ficarem informados para o imposto de renda 2026. Qualquer dúvida, nós estamos à disposição. Um grande abraço e até mais.